Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago Antônio Zaxman, eu sou estudante do Centro Universitário Internacional Uninter e esse é o curso preparatório para o Enem Matemática, tá? Ele vai ser realizado do dia 2 de agosto ao dia 9 de agosto de 2021. Vai ser colocados os vídeos nesses dias a partir das 19 horas no YouTube, tá? Esse é o primeiro vídeo, tá? Que vai ser postado dia 2, está sendo postado agora dia 2 de agosto. Eu vou ler aqui as informações, tá? Só lembrando, faço curso de licenciatura, tá? No Polo Presencial, de Apoio Presencial de Londrina, tá? Da Avenida Paraná, do centro. Então, a descrição do curso, né? Serão realizadas 6 aulas, onde será relembrado conteúdos relacionados à avaliação do Enem. Os objetivos: demonstrar os principais conteúdos matemáticos que caem no Enem, preparar estudantes do ensino médio para a avaliação do Enem e resolver e interpretar problemas que caíram em avaliações passadas do Enem, beleza? A justificativa: busca-se um resgate dos alunos que no tempo de pandemia que vivemos perderam muito do interesse, motivação e dar um foco melhor nos conteúdos matemáticos do ensino médio, visando assim um rendimento melhor do aluno na avaliação em vestibulares ou em concursos, tá? Então ele não é só voltado para o Enem, tá? Você pode tirar a base. Claro, será um curso de 6 horas, não vai dar para eu pegar toda aqui as matérias de matemática e resumir nessas 6 horas, que é muito curto o nosso tempo, tá? Mas vou tentar abranger ali as principais matérias, tá? A nossa programação, essa primeira aula será de geometria plana e espacial, tá? Na segunda aula, eu vou ver se eu ainda consigo falar alguma coisa de geometria analítica nessa aula, mas provavelmente acho que não vou conseguir devido ao curto tempo, que é 1 hora só de aula, tá? Então eu deixei para a segunda aula para falar um pouco sobre a geometria analítica, tá? E razão e proporção. Na aula 3 será probabilidade estatística, tá? Aula 4, matemática financeira. Aula 5 a gente vai falar sobre funções, primeiro e segundo grau, tá? E na aula 6 eu deixei para resolução dos problemas. Claro que nessas 5 primeiras aulas eu vou tentar resolver alguns problemas também que caíram no Enem. Mas a última aula eu deixei específica só para resolver problemas do Enem. Beleza? Então, continuando aqui, ver se tem mais alguma informação. Os vídeos serão postados no YouTube. Eu vou deixar na descrição aqui, se você puder. Faça sua inscrição aqui no curso, tá? É só deixar o nome completo e o e-mail, tá? Isso vai me ajudar muito no meu estágio, tá bom? Isso é um curso referente ao meu estágio, tá? E não deixe de comentar aí nos vídeos, tá? Que daí ajuda muito, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom, para começar, vamos relembrar aqui algumas coisinhas, né? Temos o ponto, a reta e o plano, né? Que são conceitos primitivos que não possuem definição formal, né? Mas é essencial para a gente começar os nossos estudos de geometria plana. Um ponto não tem dimensão nenhuma, é um ponto, tá? Já um segmento de reta, se eu tiver 2 pontos, um segmento de reta, ele é a menor distância que tem possível de chegar de um ponto ao outro. Por exemplo, se eu tiver alguma coisa assim, uma outra linha assim, esse segmento de reta seria a menor distância imaginável, né? Entre 2 pontos, ok? E o plano é onde que está contido aqui o nosso desenho, né? Por exemplo, esse quadro pode ser um plano, tá? Como pode ser assim, posso representar assim com uma figura assim, tá? Como se fosse um plano, tá bom? Tá? Beleza? Então isso só pra gente se situar onde que a gente tá? Então a gente vai falar de figuras que estão em cima desse plano.
tá? Por isso que é a geometria plana que a gente vai começar, ok? Tem algumas diferenças em retas, né? Quando se fala entre retas, semi-retas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui 2 pontos, tá? Tiver aqui outros 2 pontos, tiver aqui outros 2 pontos, ok? Se eu tiver uma linha assim, opa. Aqui tá o ponto, tá? Aqui tá o ponto. Aqui tá o ponto. Tá? Aqui são os pontos, ok? Beleza? Então temos o que aqui? Temos o segmento de reta, tá? Que é esse primeiro. Que é a menor distância entre 2 pontos. Então esse é um segmento de reta. Beleza? Aqui temos uma semi-reta. Tá? O que é é um segmento de reta, tá? Igual o outro. Só que ele continua infinitamente para um lado, tá? E temos a reta. Essa é uma reta, tá? A reta, ela extrapola aqui os 2 pontos, tá? E ela vai para mais infinito e menos infinito, vamos dizer, tá? Ela extrapola e vai adiante, ela não acaba, tá? Certo? O que nós trabalhamos normalmente é com segmentos de reta, né? Em figuras planas, tá? Os segmentos de reta. Mas a gente vai acabar por chamar por reta, mas é uma semi-reta, o segmento de reta, beleza? Beleza, vamos começar então com as figuras mais simples, né? Que vocês vão precisar aí saber, tá? Primeiro, vamos ver aqui, já que a gente tá falando de retas, né? A gente pode aqui falar quando elas são concorrentes, né? Tá? Quando elas são paralelas. E quando elas são reversas, tá? Beleza? Concorrentes é quando elas se tocam em um único ponto. Por exemplo, se eu tenho uma reta aqui, tá? Ela tá indo para lá e tem o outro aqui. Então elas se tocam só em um ponto. A gente chama ela de concorrentes. Beleza? Paralelas é quando elas seguem paralelas. Todos os pontos entre uma e a outra têm a mesma distância. Elas nunca se tocam no infinito, tá? Elas nunca vão se tocar. Aqui, quando elas se tocam em um único ponto, tá? E elas podem ser reversas, quando não possuem nenhum um plano em comum. Então, por exemplo, se eu tivesse uma reta num plano, por exemplo, nesse plano, tá? Posso desenhar uma figura geométrica aqui. Vou desenhar um paralelepípedo aqui, por exemplo, tá? Vamos fazer aqui desse lado. Beleza? Aqui tá outro atrás. Por exemplo, se eu pegar essa reta aqui,
Essa aqui traz, por exemplo, pode ser. Essa aqui. Tá? E eu pegar essa aqui, elas não se tocam, tá vendo? Então elas são reversas. Aqui ele tá naquele plano lá de trás. Esse plano pintado aqui, ó. Lá do fundo. Tá? Esse tá no plano aqui da frente, ou tá contido no outro plano ali, tá? Se ela tiver, tá aqui nesse plano da frente, ó, ela não vai tocar, tá em outro plano paralelo, tá? Então daí a gente chama de reversa. Beleza? Só para relembrar. Então vamos começar com o que interessa, né? A gente tem que falar das figuras planas. Vamos começar com o retângulo, tá? Temos aqui um retângulo. Ok? Como que a gente vai chegar na fórmula, né? Porque quando a gente está interessado em Enem, ou fazer um concurso, ou um vestibular, muitos alunos querem chegar na fórmula, né? Entretanto, a gente vai desenvolver o raciocínio e vai ver que tudo gira em volta de algumas coisas simples. Se você desenvolver, você vai acabar se dando melhor na prova, tá? Então, por exemplo, a gente pode tirar daqui o perímetro, tá? Perímetro. Vou pôr só o P, só. Fica muito grande e ele tá ruim também de escrever. Mais longe. Perímetro, tá? E a gente pode tirar a área, tá? A gente sabe que um retângulo, tá? Ele chama retângulo, né? Por quê? Porque ele tem 4 ângulos retos, né? Tá? Temos aqui uma base, tá? Vamos chamar de base. E vamos chamar isso aqui de altura, beleza? Então, quando a gente quer saber, por exemplo, o perímetro a gente vai estar somando a borda, tá? Só o que está em volta, tá? Então, para a gente saber o perímetro, basta somar base mais a altura. Aqui, se aqui é base, aqui é o mesmo tamanho, a outra base. E aqui, do outro lado, é a mesma altura, ok? Então, mais a base, mais a altura, tá? Ou duas base mais 2 vezes a altura, tá? Mas pronto, eu quero que vocês entendam, não que a gente chegou ali numa fórmula, tá? A fórmula, esquece disso. A gente quer o conceito aqui do que é um perímetro. O perímetro a gente vai estar somando todos os lados aqui, tá? É só a bordinha, ok? Já a área é calculada a parte que ocupa aqui o meu quadro, por exemplo, né? Esse retângulo. Essa área toda, tá? Então, para a gente saber a área, a gente faz base vezes altura, tá? Por exemplo, se eu tenho um quadradinho aqui de 1 por 1, tá? Por quê? Por que eu estou usando um quadrado? Porque um quadrado é um retângulo. Ele tem 4 ângulos de 90 graus aqui, tá? Todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Aqui já não, tá? É visível que não tem os lados iguais, tá? Se a gente calcular isso aqui, 1 vezes 1 vai dar 1. Ele tem 1 centímetro. Vamos supor, né? Se fosse em centímetros aqui, tá? 1 centímetro quadrado, tá? Então, a gente faria base vezes altura. Com o retângulo, a mesma coisa. A gente vai usar base vezes altura, tá? Isso aqui é muito importante, que isso aqui vai ser a base da geometria plana, de você saber as áreas, tá? Beleza? Aí temos as unidades de medida, né? Por exemplo, aqui no perímetro, se for centímetros, a gente vai chegar num resultado igual a soma, o somatório disso tudo, tá?
somatório de todos os lados. Por exemplo, se fosse em centímetros, tá? Aqui a gente já chegaria numa área, tá? Área, centímetros quadrados, tá? Beleza? Porque daí já é duas dimensões, tá? E você tá multiplicando aqui. Você tá fazendo, por exemplo, se eu vou dar valor aqui. Vou fazer um exemplo prático aqui pra gente ver, tá? Então, vamos só pensar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui valores, como, por exemplo, 8 aqui e 2 aqui, beleza? Então, se eu for querer achar o perímetro, eu tenho que somar as duas bases aqui, né? Nesse caso, é 8 e 8, e as alturas que são 2 e 2, ok? Nesse caso, para achar o perímetro, basta eu somar todos os lados. Então, 8 mais 2 mais 8 mais 2, tá? 8 mais 2, 10, né? 10 mais 10, 20, ok? Isso, se eu falar em centímetros, aqui, centímetros. Beleza? Se for metros, é metros, tá? Agora, entretanto, se a gente quiser saber a área é base vezes altura, como tá lá em cima, tá? Então, quanto que é a nossa base? 8. Qual que é a nossa altura? 2. Beleza? 8 vezes 2, 16 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque aqui é 8 centímetros vezes centímetros. Se eu multiplicar centímetro com centímetros, como se fosse o x. X, quando multiplica o x, quanto fica? X ao quadrado, né? Centímetro vezes centímetros é centímetro ao quadrado. Beleza? Então, ficou 16 centímetros quadrados. Aí a pessoa fala assim, ah, tá. E o quadrado? Tá, vamos ao quadrado. Eita. Tá feio. Faz de conta tá bem feito esse quadrado, tá? Então temos aqui um quadradinho, tá? Seus ângulos de 90 graus, tá? Ele tem medidas iguais. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu sei que tem uma fórmula do quadrado para você calcular a área, que seria área, né? Bom, perímetro todo mundo sabe, né? É medir todos os lados. Pronto, é como o outro, tá? Tá? O perímetro vai ser, vamos chamar aqui, aqui também é uma base e aqui é uma altura. Entretanto, elas são iguais, né? Ela tem a mesma medida. Então, a gente pode chamar de lado, tá? Então, o perímetro seria 4 vezes o lado. Lado, mais lado, mais lado, mais lado, que é igual a 4 vezes o lado. Opa, 2 não, 4. 4 lados, tá? Se for 2, é 2 mais 2 mais 2 mais 2, tá? 2 mais 2, 4, mais 2, 8, ou 6 mais 2, 8, tá? E 4 vezes 2 é 8, beleza? E já na área, tá? Aí vai muita gente decorar aquela fórmula, né? Lado ao quadrado, tá? Não tá errado. Mas se você pensar bem, o lado é a altura, né? Então é base vezes altura. Beleza? Então é a mesma coisa. É a mesma fórmula, tá vendo? Você tendo essa base aqui, ó. Essa aqui, se você decorar essa aqui, ó, já tá meio caminho andado para geometria plana, tá? E muitas dessas formas geométricas que vão vir, tá bom? Então temos lá, achamos que o perímetro de um quadrado é lado mais lado mais lado mais lado. Você vai encontrar, vai pegar todos esses valores aqui de cada lado e vai somar. Aqui, esse aqui, tá? Esse aqui, esse aqui, beleza? Somou os 4, vai dar o perímetro.
fez base vezes altura, que é a mesma coisa do retângulo, você vai ter a área. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pro próximo. Esses são os mais fáceis, né? Partindo dessas figuras, a gente pode começar a falar de triângulos, tá? Então temos os nossos triângulos. Que é muito importante, gente, saber os triângulos, né? Então, por exemplo, tem um triângulo aqui, tá? O triângulo a gente pode dividir ele em três formas, né? Temos um triângulo tá? Retângulo. Temos um triângulo, podemos ter o triângulo isósceles. Tá? Você põe bem aqui. Eu ia pôr uns slides, mas eu não vou conseguir mostrar aqui na tela, que vai ficar isósceles, que é quando a gente tem dois lados iguais, tá? Então esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, tá? E esse aqui é diferente, ok? E temos o triângulo, tá? O retângulo isósceles e o triângulo... Nossa, me fugiu da cabeça agora. O triângulo equilátero. Tá? Que daí ele tem todos os lados iguais. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Isso. Ele tem todos os lados iguais, tá? Com a mesma medida. Tem os ângulos também iguais. Tá? Beleza? Sabendo disso, pra gente... Isso é só pra gente separar, tá? Isósceles, o retângulo e o equilátero. As maneiras que a gente pode definir um triângulo, tá? E a fórmula dele, tá? Para o perímetro é igual em todas as figuras que tem, que são da geometria plana, tá? Que tem pontas, tá? O perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou pegar esse lado, vou somar com esse, vou somar com esse, tá? No outro triângulo, vou somar os dois lados e mais a base aqui. Nesse outro aqui, vamos somar os três lados, tá? E a gente sempre vai ter o perímetro, tá? Se eu quiser saber o perímetro desse quadro, eu somaria essa parte com a que sobe, com a de cima, com a de baixo, tá? Do triângulo retângulo, a gente pode imaginar, né? Vou fazer aqui um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. Por que ele chama de triângulo retângulo, né? Porque se a gente tem um retângulo aqui, ó, tá? E se a gente cortar ele no meio, a gente obtém um triângulo retângulo. Igual aquele ali, tá? E vocês concordam comigo que aqui tem a base e aqui tem a altura do retângulo. Tudo bem? Desse lado também é altura. Desse lado também é base. Se a gente tirou esse triângulo retângulo de um retângulo, concorda comigo? A área de um retângulo é o quê? Base vezes
a altura, certo? Que a gente viu. Se eu tirei metade de um retângulo, o que aconteceu aqui? Não tirei metade, não dividi no meio. Se eu dividir no meio, eu não dividi em duas partes iguais. Então, a área do triângulo, desculpa, é base vezes altura dividido por 2. Tá? Ok? Dá pra compreender, né? Só com base vezes altura lá, ó. Base vezes altura. A gente consegue demonstrar aqui que a gente tirou de base vezes altura, tiramos a fórmula do triângulo, para saber a área do triângulo, tá? Ah, mas e os outros triângulos? Mesma coisa, tá? É a mesma fórmula para todos, ok? Então vai ser sempre base vezes altura. Por exemplo, aqui, ó, nesse triângulo isósceles, ele tem altura aqui, tá? Então você vai pegar a base aqui, ó, e vai multiplicar por essa altura. E vai achar a área desse triângulo. Mesma coisa aqui, ó, nesse equilátero, tá? A altura tá aqui, ó. Se eu puxar ela pra cá, a altura é aqui, ó, tá? Essa é a altura. Não é esse aqui, tá? Esse aqui é o lado. Você vai fazer esse lado aqui, que seria a base, tá? Vezes a altura e vai chegar, e dividir por 2 vai chegar no resultado da área, tá? E o perímetro é a soma dos lados, beleza? Aqui é a mesma coisa. Vai pegar essa altura aqui, ó. Vai multiplicar com a base, tá? Ó, base vezes altura igual a área. Beleza? Então todos, para todo triângulo, tá? Ah, mas se eu tenho um triângulo assim, né? E outro triângulo assim. E outro triângulo que tá torto assim, ó. Tá? Do outro lado. Beleza? Mas se a gente reparar, ó. Tá? Claro que a mão não vai ficar 100% certo. Mas eles têm aqui a mesma altura, tá? Se ele tiver a mesma base, por exemplo, se eu dei aqui que aqui vale 6, aqui vale 6, aqui vale 6, eles são iguais. Tá? Pode fazer base vezes altura que vai dar a área, vai dar a mesma, tá? Nos triângulos. Beleza? Eu vou apagar aqui. É assim, parte de geometria plana. Vamos ver o círculo agora. E a circunferência. E a gente fecha os principais que vai cair no... que cai normalmente no Enem, tá? E o que são assim, as formas geométricas que mais caem no Enem. E que vai servir de base também para geometria espacial. Beleza? Vamos ver se vai caber tudo nesse vídeo aqui, que uma hora só para falar de tudo é difícil. Então vamos lá, circunferência. Isso daqui é mais difícil de eu fazer aqui certinho, tá? Que eu tô fazendo à mão. Então vamos supor. Vou desenhar 2 aqui, tá? Vou desenhar mais um aqui pequeno. Tá? Então é assim. O perímetro. Como é que a gente calcula o perímetro de uma circunferência, né? A circunferência, que a gente chama, é só a borda, tá? Seria o perímetro mesmo, tá? Então, a circunferência é só a bordinha aqui, tá? A gente vai ter um centro aqui, tá? Em todo o círculo, tá? Outra circunferência. E a circunferência é todos os pontos, tá? Equidistantes ao centro, tá? Então são todos os pontos aqui, ó. Se a gente junta todos esses pontos, ele vai dar a nossa circunferência, tá? E eles estão todos a mesma... Claro que eu não pus certinho aqui, porque a mão é difícil, tá? Mas eles estão... Todos os pontos aqui estão a mesma distância
do centro, tá? Aí que nome que a gente dá essa medida aqui? Esse é o nosso raio, tá? A caneta tá falhando. O raio, ele vai definir todos os pontos da circunferência, tá? Então a circunferência é só a bordinha, tá? O círculo já é tudo aqui, ó. Todos os pontos aqui internos, tá? Inclusive a circunferência, tá? Então essa é a diferença da circunferência, que é todos esses pontos juntos, e o círculo, que é todos os pontos internos, tá? Com a circunferência, beleza? E como é que a gente calcula isso? Como é que eu vou somar os lados aqui, para saber? Vou somar os pontos, né? Então daí foi descoberto uma fórmula, tá? Eles viram que, por exemplo, se você pegasse um círculo qualquer, por exemplo, tem aqui um copo, tá? Se eu pegar aqui e colocar um barbante aqui em volta, tá? E abrir esse barbante, ele vai ter uma medida. É assim que se calculava, né? Mas aí, vamos chamar de C, né? C, tá? Circunferência, do comprimento da circunferência, tá? Eles viram, eles repararam uma coisa, que se a gente dividisse essa circunferência por 2R, ele ia chegar numa constante, num número constante, que é um número que vai longe, tá? Mas sempre dava tinha sempre essa relação, dava sempre um número constante, só que não era um número ali quebrado, é um número quebrado, né? Que é o que a gente chama hoje em dia de número π, tá? Então toda vez que eles pegavam um barbante aqui, media esse comprimento, dividia por 2 vezes o raio aqui, tá? Eles encontravam esse númerozinho. E começaram a ver que o pequeno também tinha essa mesma relação. Tem um raio, tá? E media isso aqui, dividia essa circunferência aqui, essa medida da circunferência, por 2 vezes o raio, chegava nesse mesmo número 3, que é π é igual a 3,14 e assim vai, tá? Beleza? Então, a partir disso aqui, se você passar esses 2R que está dividindo para lá multiplicando, você vai ficar com 2πr, tá? Que é a nossa fórmula para medir a circunferência. Então, dado o raio, simplesmente pega-se o raio, aplica-se aqui na fórmula, tá? Se o enunciado lá do problema falar que, considere π igual a 3,14, ou considere π igual a 3, ou assim por diante, você vai por aqui. Se você vê na resposta lá do Enem, do vestibular, que tá com um π na resposta, você não precisa nem fazer o cálculo, tá? Então, essa é a formulazinha da circunferência, tá? Que é o nosso perímetro, né? Em volta aqui, tá? A gente chama de circunferência. Do comprimento da circunferência, na verdade. Tá? E para achar todos os pontos ali de dentro, tá? Aí eles acharam numa outra relação, tá? Que foi dado, que é como que a gente calcula a área do círculo, tá? Que é π raio ao quadrado, tá? Eles conseguiram chegar nessa formulazinha aqui, tá? Então, se eu pegar esse daqui também, pegar esse raio, fazer ao quadrado, multiplicar por π, eu tenho a área desse círculo, beleza? Então, essas duas formulazinhas é bom vocês saber de cor, tá? E a área da base vezes a altura, beleza? Tem
umas outras figuras que não cai tanto, tá? Que seria o trapézio, tá? Seria o trapézio e o losango, tá? Esses não caem muito, eu vou desenhar aqui. Mas não costuma cair no Enem. Talvez caia em algum concurso, depende da área, né? Tá? Então temos aqui um trapézio e temos aqui um losango, tá? Vou desenhar aqui, vamos ver se eu vou acertar aqui. Igual aquele da bandeira do Brasil, tá? Beleza? Então como que a gente calcula essas figuras, tá? Aqui tem uma altura. E sempre que eu falo de altura, ela tá a 90 graus da base, tá? Mesma coisa nos triângulos, tá? Como eu fiz lá, é sempre 90 graus, tá bom? Então aqui, a gente pode definir. Isso aqui não parece aqui um triângulo? Se você continuar aqui, parece um triângulo, né? A gente tem que a área, o perímetro, é a soma de todos os lados, tá? Mesma coisa que o losango, tá? Perímetro é sempre a soma dos lados. Beleza? Entretanto, aqui para calcular o losango, a gente tem uma base aqui, vou chamar de Bzão. Nós temos essa altura, nós temos aqui um lado, tá? Temos aqui outro lado, e temos aqui a base menor, tá? Que eu vou chamar de Bzinho, tá? Então a gente tem uma fórmula para isso, mas essa, claro que é bom saber também, né? Mas ela não cai muito, tá? A fórmula como é que chama? Do nosso trapézio, desculpa. De vez em quando dá branco, você vai falando as coisas, não sei o que, de repente dá aqueles brancos, sabe? Eu falo assim, nossa, tô esquecendo de coisa tão simples, né? Mas é assim que a gente bobeia às vezes. E chega na hora da prova, você sabe tudo e decorou um monte de fórmula, decorou um monte de coisa. Chega na hora dá aquele branco, tá? Então é mais ou menos isso que acontece. Aqui a gente tem uma formulazinha, tá? Que é a área, o perímetro, pronto, foi como eu falei, mas a área é a base maior mais a base menor, tá? Isso multiplicado pela altura e dividido por 2, tá? Beleza? E aqui o nosso losango, tá? Aqui ele tem um ângulo igual a esse, tá? Aqui ele tem um outro ângulo, tá? Ele vai ter aqui um diâmetro aqui, tá? Normalmente, quando tem alguma questão assim, eles já dão os valores, tá? Então, vamos chamar esse diâmetro de Dzão e esse diâmetro menor de Dzinho, tá? Então, a fórmula dele é Dzão da área, tá? Perímetro, soma dos lados, sempre, tá? Dzão vezes o Dzinho, tá? Dividido por 2. Beleza? Certo? Se a gente pensar bem, ó, se a gente cortar essa figura aqui em 4 partes, ó, tá vendo? Aqui formou um triângulo, tá vendo? Aqui formou outro. Tá? Então a gente multiplica a base vezes aqui a altura e divide por 2, tá? Como são 2, Dzão vezes Dzinho dividido por 2, beleza? Tá? E assim a gente encerra a parte de geometria plana, tá? Se a gente for lembrando mais alguma coisa, a gente vai vendo durante as outras aulas, tá? Eu vou trazendo aí conforme for passando as aulas, eu vou tentar trazer o máximo possível, tá? Aí a gente já tá com o tempo estourado. Eu acho que eu vou ter que deixar até a próxima aula para falar um pouco da geometria espacial, tá? Vamos falar um pouquinho aqui de algumas fórmulas que a gente pode, assim, decorar, né? A gente tem, por exemplo, para saber a altura de um triângulo isósceles, tá?
ou equilátero, desculpa. Um triângulo equilátero, tá? Tá, ele tem todos os ângulos iguais aqui de 60 graus, tá? E para saber essa altura aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma formulazinha, tá? Essa é bom vocês decorar, tá? Que seria a altura é igual a lado, tá? Aqui temos os lados, tá? Lado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Essa é bom vocês decorarem, tá? Que pode ser importante. Como a área também, né? A área, ele pode ter dado aqui a altura, pode ter dado as coisas, mas não, às vezes não deu ali algum dado, sabe? E ele te pede ali uma formulazinha. Tem uma formulazinha para a área também, que às vezes é bom ter em mente, tá? Que a área é lado ao cubo, tá? Ao quadrado, desculpa. A gente tá falando em geometria plana. É raiz de 3 sobre 4, tá? Esse é bom dar uma ligada aí, tá? Outra coisa, quando se fala em figuras planas, quando fala alguma coisa tipo polígono, né? São polígonos, né? Polígonos regulares. Quer dizer que eles têm todos os lados iguais, tá? Então, se a gente falar de um triângulo, é esse triângulo, tá? Se a gente falar de um quadrilátero, vai ser um quadrado, tá? São regulares, todos os lados são iguais, tá? Se for 5 lados, é um pentágono regular. Todas as medidas vão ser iguais, tá? Nossa, fiz meio torto aqui. Todas as medidas são iguais. Eu não fiz muito igual aqui, mas pronto. Faz de conta que tá igual, tá? Mas daqui seria tudo igual. Beleza? Se for um hexágono regular, vai ter 6 lados iguais, tá? Só pra gente relembrar, tá? Essa formulazinha é bom ter em mente, tá? Essas duas formulazinhas que às vezes cai alguma coisa sobre isso. Ok? E assim... Vamos falar só um pouquinho de ângulos, então? Tá? Deixa eu só relembrar aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente estava falando do círculo, da circunferência, né? Então, a gente tem uma circunferência, tá? Eles são divididos. Isso aqui é o nosso raio, tá? Temos aqui esse primeiro ponto, tá? Ele vai dar essa volta aqui. A gente tem a medida em graus, tá? Então, dar a volta inteira aqui são 360 graus, tá? Certo? Aí a gente tem os outros ângulos, tá? Que são importantes. Por exemplo, se a gente pega aqui um ângulo assim, ó, tá? Esse é um ângulo reto, tá? Então eu peguei, abri esse ângulo aqui, essa abertura que eu fiz aqui deu um ângulo reto, deu um ângulo de 90 graus, tá? Beleza? Se eu pegar esse segmento de reta aqui e for até o outro lado, a gente vai ter uma figura assim, tá? Com um ângulo aqui, ó. Se aqui na metade meia volta deu 90, a volta toda vai dar 180 graus, né? 180 graus, certo? Mais algumas coisas que é importante de ângulo. Por exemplo, aqui, nessa semi-reta, tá? Se eu tiver uma figura assim, tá? Aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo, tá? Então, esse ângulo aberto aqui, deu mais de 90 graus, mas não chegou até lá no fundo, a gente chama de ângulo obtuso.
Obtuso. Tá? E aqui, esse ângulo aqui, a gente chama de ângulo. Esse é o ângulo agudo, né? Agudo. Tá? Agudo. Tá? Ele tem menos de 90 graus. Ele é um ângulo agudo, tá? Outra coisa de ângulos que a gente pode ver vai ser, por exemplo, os ângulos complementares, por exemplo, e os suplementares, tá? Então, complementares é quando a gente tem assim 90 graus, beleza? Então, por exemplo, tem aqui um, aqui deu, vamos supor, aqui tá maior, parece. Tem 50, por exemplo, tá? E esse outro ângulo aqui tem 40 graus. Tá? Então essa junção dos dois, isso daqui vai dar um ângulo de 90 graus. Quando a gente tem esse ângulo de 90 graus, a gente chama de ângulos complementares, tá? Complementares. Tá? E essa a gente tem uma figura assim, ok? E temos uma figura que tem aqui 120 graus e aqui 60, por exemplo, tá? Isso são ângulos suplementares, tá? Beleza? E assim a gente acaba a parte de geometria plana. Claro que não vai dar pra gente falar tudo, já vai em quase 50 minutos. Eu vou ter que mexer nas aulas, porque eu tava esperando falar de geometria plana e geometria espacial no mesmo vídeo e não vai dar. Nós não chegamos nem na metade do conteúdo, tá? Então é assim, tentem ver essas principais coisas que eu falei. A gente tem que desenvolver um pouco do nosso raciocínio lógico, tá? Sobre essas coisas. E tentar ver pro... a gente tá falando de ângulo, né? Tentar ver de outro ângulo. Mas, por exemplo, a gente, base vezes altura, né? É a base de tudo, praticamente, na geometria plana das maiorias das figuras planas que a gente vai calcular, tá? Pra gente começar a geometria espacial, tá? Vamos pensar numa coisa. Vamos pensar aqui, por exemplo, num cubo, tá? Vamos pensar aqui num cubo. Vou fazer aqui um cubo. Aqui é muita coisa para falar em pouco tempo. Tá, aqui tem um cubo. Assim mesmo. Tá? Nosso cubo. Então é assim. A gente tem, quando a gente vai calcular o volume de um cubo, tá? Quando a gente calculava o quadrado, a gente calcula o quadrado, que é uma figura plana, tá? A gente faz o que de um quadrado? A gente faz lado vezes lado, ou se for um paralelepípedo, um retângulo, a gente faz o que? Base vezes altura, tá? Então vamos usar esse mesmo base vezes altura, pra gente fixar bem e tentar levar isso pro volume, tá? Então vamos chamar esse carinha aqui de base, tá? Vamos chamar essa daqui, esse lado aqui, base, tá? Não, vamos aqui mesmo, base, vamos chamar isso aqui de altura, tá? E ali a gente tem uma profundidade agora, tá vendo? Tá? Esse daqui eu vou chamar de L de lado, tá? Seria um outro lado, tá? Mas como é um cubo, tem os três lados iguais, né? Tá vendo? Tanto a base, quanto a profundidade aqui e a nossa altura, tá? Então, pra gente saber o volume, quando a gente... Eu vou chamar aqui ao contrário, quer ver? Pode ficar até assim. Mas pronto, base vezes altura. Eu vou chamar esse aqui, ó. Esse aqui de altura, pra ver se... Esse aqui eu vou chamar de base, tá? Faz de conta que a gente tá vendo aquele quadrado. E a gente tem esse lado aqui que é a profundidade, tá? Então, quando a gente via um quadrado, né?
A gente calculava base vezes altura, não é? Quando a gente tem qualquer que seja, esse daqui é um prisma também, né? A gente for ver bem. E a base é igual a outra base de cima. Então, o que a gente, para a gente calcular o volume, basta a gente pegar a área da base, quando as bases são iguais, a gente pega a área da base e multiplica pela altura. Estão conseguindo compreender? Então, tipo assim, eu vou deixar a altura lá. Aqui eu vou chamar de lado, que é o mesmo L, que é a mesma coisa, tá? Quando a gente tinha um quadrado, a gente ia calcular a área, né? Base vezes altura, tá? Ou lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado, tá? Mas é base vezes altura, tá? Então eu vou fazer lado vezes lado. Vamos falar lado vezes lado. Porque é quadrado, beleza? Quando a gente multiplica esses caras aqui, a gente vai ter essa área aqui de baixo. Pegou o resultado, que é lado ao quadrado, a gente multiplica pela altura, que é esse carinha aqui, tá? É a mesma coisa de você colocar aqui, ó, como se fosse cada basezinha dessa, fosse um quadradinho que você fosse colocando um em cima do outro, tá? Como é uma figura igual, tá? Se cada um daqueles quadradinhos tivesse 1 milímetro, por exemplo, você ia chegar na altura, na medida da altura. Então, para a gente saber o volume de um cubo, por exemplo, a gente sabe que lado vezes lado ao quadrado vezes altura, tá? Esse também é lado, né? Essa altura. Então a gente pode chamar de lado ao cubo, tá? Esse é o volume do cubo, tá? Outra maneira de fazer é fazer o básico. Base vezes altura vezes a profundidade, tá? Então, aqui seria, a gente chamaria assim base. Vou chamar esse de base, que tá mais pertinho aqui, que é a mesma coisa com lado. Esse daqui eu vou chamar de P de profundidade, tá? Também é um lado, tá? Então, a gente pode chegar na mesma coisa, tá? Então, se você compreender que a gente pegou a base, tirou ali a sua área, é só multiplicar pela altura, tá? Então, para todos os sólidos geométricos que tem a base igual a outra base de cima, tá? Por exemplo, se eu for pegar o cilindro, tem aqui o cilindro. Se eu consigo desenhar um cilindro bem aqui. Bem mal. Temos aqui o cilindro, tá? Ele tem... A base dele é um círculo, tá? Aqui tem um raio. Essa medida aqui é um raio, tá? Temos aqui a sua altura, tá? Então, se a gente tem uma figura que é um círculo aqui, que é do mesmo tamanho, basta a gente fazer base vezes altura, tá? Nesse caso, a nossa base, a nossa área da base é o quê? A área de um círculo. Qual que é a área do círculo? Πr ao quadrado. Vezes quem? Vezes a altura. Pronto. Esse é do cilindro. Já podemos saber a fórmula do cilindro, só pensando dessa maneira. Beleza? Um outro. Podemos ter aqui uma outra figura, por exemplo, um paralelepípedo, tá? Não deixa de ser um prisma. Beleza? Vamos aqui. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar. Tá? De quanto tá certo. Tá? Então, se a gente for ver bem, aqui é um retângulo, não é? Temos a base vezes a altura, tá? Temos a profundidade aqui. Que se a gente pegar só esse plano e virasse pra gente, ia ficar um plano, né? Ia ficar um retângulo. Então, se a gente pegar, multiplicar essa base aqui, depois fazer a altura, a gente vai ter a área, tá? Então, a gente tem a área da base, podemos fazer ao contrário também, podemos pegar aqui, ó,
Por exemplo, aqui é um quadrado, tá? Base vezes altura, tá? E a profundidade aqui. Beleza? Então, base vezes altura vezes a profundidade. Tá? Vai ser a mesma coisa de base vezes altura vezes o outro lado lá que sobe, tá? Então, é assim a gente sempre chega nos resultados. Sempre que tiver qualquer figura que tenha duas bases iguais, ó, aqui são esses lados. Ou podíamos pegar esse e esse, tá? Calculamos a área desse retângulo ou desse quadrado, fazemos vezes a altura. Nesse caso aqui ou aqui, se ele estiver de pé, tá? Então, é a área da base. Área da base vezes, por aqui, vezes a altura, tá? H. Para saber qualquer sólido geométrico que tenha a base inferior a superior igual, tá? Ou aqui, você tira a área da base e faz multiplicado a altura, tá? Deixa eu pegar aqui. Não, vou deixar para a próxima aula. Essa aula já está muito grande, já está acabando. Então, lembre-se sempre disso. Figuras, área da base vezes altura. Esse a gente já está partindo para geometria espacial, tá? Figuras planas, base vezes altura. Então, gira tudo em torno disso, tá? Então, eu vou ficando por aqui nessa primeira aula. Pretendo retomar aqui a nossa aula de geometria espacial na próxima aula, tá? Vou falar um pouco de geometria analítica. Depois a gente já começa a fazer algumas coisas sobre razão e proporção, tá? Que é um assunto assim, tem uma definição mais curta, que a gente precisa mais de prática para poder desenvolver, tá? Razão e proporção. Beleza? Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês eu vou deixar na descrição o link, tá? Para você fazer, se puder, vai lá, coloque seu nome, seu e-mail só, tá? Que vai me ajudar bastante nesse estágio. E comentar aqui nesse vídeo, tá? Faz um comentário aí, interage com o vídeo, tá? Que é só para me ajudar nesse meu estágio, que eu preciso tirar os prints, tem que mandar também, tá? Então peço para vocês se inscreverem aí no curso, tá? Eu sei que vai ser um curso assim, não vou conseguir fazer muitas coisas, tá? Mais para frente pretendo. E na última aula eu vou deixar uma listagem ali de todos os assuntos que caem, que os mais caem no Enem, tá? Na última aula a gente também só vai fazer exercício, ok? Então, um grande abraço para todos vocês, fiquem bem e até a próxima aula.